Tinha uma mosca presa entre a janela e a cortina. Eu observava ela se debatendo contra o vidro, tentando encontrar uma saída que não existia, e pensei que éramos duas idiotas na mesma situação. A diferença é que a mosca não tinha escolhido estar ali. Eu tinha escolhido Marcos. Tinha escolhido acreditar nele quando disse que ia buscar remédio para minha enxaqueca. Tinha escolhido não questionar quando ele trancou a porta do quarto por fora, dizendo que era para eu descansar sem ser interrompida pelas crianças da festa. A festa da minha filha. Do lado de fora da janela, balões cor-de-rosa balançavam no vento. Pink e dourado, exatamente como Isabela tinha pedido. Como eu tinha planejado durante 2 meses. Como eu tinha ficado acordada até às 3 da manhã fazendo lembrancinhas personalizadas, porque minha filha queria que cada amiguinha levasse para casa um potinho de slime com glitter em formato de unicórnio. 30 potinhos. 30 unicórnios de glitter que agora estavam sendo distribuídos por uma mulher que eu nunca tinha visto na vida, mas que usava o meu avental. O avental com estampa de limões sicilianos que minha mãe tinha me dado no último Natal. Ela era bonita. Claro que era. Cabelo liso e brilhante caindo pelas costas como propaganda de shampoo. Cintura fina. Sorriso perfeito. O tipo de mulher que faz você olhar no espelho e perceber todas as suas falhas de uma vez só. As estrias que vieram com a gravidez. A celulite que apareceu depois dos 30. Os 5 quilos que você prometeu perder há 5 anos. Ela segurava a mão da minha filha. Eu pressionei a testa contra o vidro frio e tentei respirar. A enxaqueca tinha sido real no começo. Mas Marcos não tinha ido buscar remédio nenhum. Tinha descido para receber os convidados. Para fingir que eu estava doente demais para sair do quarto. Para deixar aquela mulher assumir meu lugar. O quintal estava cheio. 30 crianças correndo entre as mesas decoradas com toalhas cor-de-rosa e centros de mesa que eu tinha montado uma semana atrás. As mães conversavam em pequenos grupos, segurando taças de espumante. Eu conhecia metade delas. Íamos juntas buscar as crianças na escola. Tomávamos café juntas nas manhãs de terça. Elas sabiam o nome do meu cachorro, da minha marca preferida de café, do meu maior medo. E nenhuma delas tinha me ligado para perguntar onde eu estava. Nenhuma delas tinha estranhado eu não estar na festa da minha própria filha. Meu celular estava na cômoda, fora do meu alcance. Marcos tinha deixado ali de propósito. Tinha pensado em tudo. Sempre pensava em tudo. Era um dos traços que eu tinha achado atraente quando nos conhecemos. Marcos era meticuloso. Planejava com antecedência. Nunca deixava nada ao acaso, incluindo me trancar no próprio quarto durante a festa de aniversário da nossa filha. Isabela usava o vestido que eu tinha comprado, rosa com tule e aplicações de flores bordadas. Ela tinha escolhido na loja, girando na frente do espelho como uma bailarina, dizendo que parecia uma princesa. Eu tinha pagado mais do que deveria porque o sorriso dela valia qualquer coisa. Valia tudo. E agora outra mulher ajeitava o laço nas costas desse vestido. Outra mulher secava as lágrimas que escorriam pelo rosto da minha filha, porque Isabela estava chorando. Eu conseguia ver pela janela, mesmo daquela distância. Via os ombrinhos magros tremendo, a boca aberta naquele choro específico de criança que está tentando ser corajosa, mas não consegue. Ela procurava por mim. Os olhos dela varriam o quintal, a casa, voltavam para o quintal, procurando a mãe que tinha prometido que estaria ali. Eu tinha prometido. Na noite anterior, quando a coloquei para dormir, Isabela tinha segurado meu rosto com as 2 mãos e perguntado se eu ia estar na festa dela, se eu ia cantar parabéns, se eu ia tirar foto dela com o bolo. Eu tinha beijado a testa dela e prometido que sim, que eu não perderia aquilo por nada no mundo. E tecnicamente eu não tinha perdido. Estava ali, presa atrás de uma janela trancada, mas estava ali. A mosca bateu contra o vidro de novo. Eu entendi exatamente como ela se sentia. Marcos apareceu no campo de visão, carregando uma caixa grande embrulhada em papel cor-de-rosa, com um laço dourado gigante. O presente principal. A casa de bonecas vitoriana, em escala real, que Isabela tinha visto num comercial, e pedido todos os dias durante 3 meses. Eu tinha economizado durante meio ano para comprar aquilo. Tinha trabalhado horas extras. Tinha recusado almoços fora com as amigas. Tinha cortado meu próprio cabelo em vez de ir ao salão. E Marcos estava entregando para Isabela como se ele tivesse sido o responsável. Como se ele tivesse sido o pai presente que pensou no presente perfeito. Como se eu não existisse. Isabela parou de chorar quando viu a caixa. Os olhos dela se arregalaram daquele jeito que só crianças conseguem. Pura magia e surpresa. Ela pulou no lugar, as mãos indo direto pro laço. Marcos sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem.
O sorriso que ele usava quando conseguia o que queria, quando fechava um negócio, quando ganhava uma discussão, quando me convencia de que eu estava errada sobre algo que eu tinha certeza que estava certa. A amante se aproximou. Ela tocou o ombro de Marcos, um toque leve e familiar, íntimo. O tipo de toque que você só faz em alguém que você conhece bem, em alguém que você tem permissão para tocar. Eu senti a bile subindo na garganta. Minha sogra apareceu com o bolo. O bolo de 3 andares com cobertura de chantilly cor-de-rosa e flores de açúcar que eu tinha encomendado há 1 mês na confeitaria mais cara da cidade, porque era o bolo dos sonhos de Isabela. 6 velas em formato de número formavam o número 6. Minha filha tinha 6 anos. Minha filha estava fazendo 6 anos e eu estava assistindo a festa dela pela janela como uma estranha. As crianças se reuniram em volta da mesa do bolo. Os adultos pegaram seus celulares. Marcos posicionou Isabela na frente do bolo, ajeitando o cabelo dela. E eu vi quando ele olhou para cima. Direto para a janela do quarto. Direto para mim. Ele sabia que eu estava assistindo. Ele queria que eu assistisse. Ele sorriu. Não para mim, mas para a câmera do celular que ele segurava. Ligou o vídeo. E começaram a cantar parabéns. 30 vozes infantis desafinadas misturadas com vozes adultas. A música mais feliz do mundo se tornando a mais cruel. Eu apertei as mãos contra o vidro, deixando marcas de suor. Minha respiração embaçava a janela. Eu queria gritar. Queria socar o vidro até quebrar. Queria fazer alguma coisa além de ficar ali parada como uma idiota assistindo minha vida ser roubada. Mas eu não podia fazer nada disso. Porque eu tinha um plano. Meu celular vibrou na cômoda. Eu me virei. Conseguia ver a tela acesa mesmo de longe. Uma mensagem. Mais de uma. O telefone continuou vibrando. Mensagens chegando uma atrás da outra. Eu caminhei até a cômoda, sabendo que não conseguiria alcançar. Marcos tinha deixado o celular longe da cama de propósito. Longe de qualquer coisa que eu pudesse usar para puxá-lo. Mas eu era mais esperta do que ele pensava. Sempre fui. Abri a gaveta de cima da cômoda. Lá estava. Exatamente onde eu tinha deixado 3 dias atrás quando comecei a suspeitar que algo assim poderia acontecer. Um cabide de arame. Eu tinha endireitado e feito um gancho na ponta. Às vezes a gente precisa planejar a própria fuga. Estiquei o braço com o cabide, puxando o celular com cuidado. Ele deslizou pela superfície de madeira, quase caindo, mas consegui segurar. Meus dedos tremiam quando desbloqueei a tela. 17 mensagens da minha irmã, Júlia. Estou aqui. Com todo mundo. Ele não sabe de nada. Confirma que está tudo certo. Vou entrar em 5 minutos. Os advogados estão prontos. A assistente social também. Deus, tô nervosa. Mas vamos fazer isso. Por você. Por Isabela. Esse filho da puta não sabe com quem mexeu. Eu sorri. Pela primeira vez em 3 horas, eu sorri de verdade. Porque Marcos tinha cometido um erro. Um erro crucial. Ele tinha subestimado a irmã mais nova que ele sempre tratou como idiota. A cunhada que ele ignorava nos almoços de família. A tia que ele achava dramática e exagerada. Júlia era a advogada especializada em direito de família. E ela conhecia cada um dos pais que Marcos tinha convidado para a festa. Porque eu conhecia cada um deles. Porque eu era a mãe que organizava as festas de pijama. Que levava as meninas para o cinema. Que conhecia as alergias alimentares, os medos noturnos, os sonhos secretos de cada criança que estava naquele quintal. Eu tinha os telefones. Tinha os endereços. Tinha a confiança. E 3 dias atrás, quando encontrei as mensagens entre Marcos e a amante no notebook dele, quando li os planos detalhados de como ele ia me afastar da festa, de como ia começar a me fazer parecer uma mãe ausente, instável, quando entendi que ele estava construindo um caso para pedir a guarda integral de Isabela, eu não entrei em pânico. Eu liguei para Júlia. E nós fizemos nosso próprio plano. Digitei rápido. Pode ir. Estou pronta. A resposta veio imediata. Chegando. Te amo, mana. Lá fora, Isabela estava de frente para o bolo. As velas estavam acesas. A amante estava ao lado dela, segurando os ombros da minha filha como se tivesse direito. Como se fosse a mãe dela. Mas ela não era. Eu era. E eu estava prestes a provar isso. Sentei na cama e esperei. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o pulso nos ouvidos. As mãos suavam. A enxaqueca que tinha sido inventada agora era real, latejando nas têmporas. Mas eu não me importava, porque em alguns minutos tudo ia mudar. A porta da frente se abriu. Eu não conseguia ver daqui, mas ouvi. Ouvi vozes. Ouvi Júlia falando alto, mais alto que o normal. Ouvi Marcos respondendo, tentando parecer calmo, mas tinha uma nota de tensão ali. Ele não esperava visitas. Não esperava que alguém aparecesse sem avisar.
As vozes ficaram mais altas. Discussão. Júlia era boa em discussões. Era paga para isso. Sabia exatamente quais botões apertar, quais palavras usar, como fazer alguém perder a compostura. Marcos gritou. Primeira vez que eu ouvia ele gritar em anos. Ele sempre foi tão controlado, tão medido. Mas Júlia tinha encontrado a rachadura na armadura. Passos na escada. Rápidos. Alguém subindo. A chave girou na fechadura. A porta se abriu. Júlia estava ali com uma mulher de terno que eu não conhecia e um homem segurando uma câmera. Atrás deles, 2 policiais. Oi, mana, Júlia disse. E o sorriso dela era puro aço. Desculpa a demora. Eu me levantei. As pernas tremiam. Por um segundo, pensei que fosse desmaiar. Mas Júlia me segurou pelo braço, firme e quente. Ela está bem? A mulher de terno perguntou. Era a assistente social. Júlia tinha explicado tudo pelo telefone. Ela estava ali para documentar, para testemunhar. Estou bem, eu disse. E minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Quero ver minha filha. Descemos as escadas. Marcos estava na sala, cercado. Tinha mais gente ali do que eu esperava. Reconheci alguns rostos. Pais das amigas de Isabela. Mas não todos. Alguns eram estranhos. Não eram estranhos. Eram testemunhas. Júlia tinha trazido testemunhas. Você não pode fazer isso, Marcos estava dizendo. O rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Você não tem direito de entrar na minha casa assim, de trazer essas pessoas. Isso é invasão de propriedade. Eu vou processar. Eu vou. Vai fazer o quê? Júlia cortou, a voz gelada. Vai me processar por salvar minha irmã que você trancou num quarto? Por documentar o abuso psicológico que você está cometendo? Por trazer uma assistente social para verificar o bem-estar de uma criança cujo pai está usando ela para manipular a mãe? Abuso psicológico? Marcos riu, mas era um riso falso, nervoso. Ela estava doente, eu estava deixando ela descansar. Trancada por fora? Uma das policiais falou. Interessante método de cuidado, senhor. Eu passei por eles. Ignorei Marcos. Ignorei a amante que estava encostada na parede com os olhos arregalados. Ignorei minha sogra que tentou me segurar pelo braço e sibilou algo sobre eu estar fazendo uma cena ridícula. Fui direto para o quintal. As crianças tinham parado de cantar. Os adultos tinham parado de filmar. Todo mundo olhava para casa, para os gritos que vinham de dentro. Algumas mães já estavam pegando suas bolsas, prontas para sair. Festas de aniversário não deveriam ter polícia. E então Isabela me viu. Mamãe! Ela veio correndo. Tropeçou no vestido comprido, quase caiu, mas continuou correndo. Bateu contra minhas pernas com tanta força que eu tive que segurar na mesa para não cair. Bracinhos magros me apertaram com força suficiente para doer. Mamãe, mamãe, mamãe. Ela repetia como um mantra, o rosto enterrado na minha barriga, o corpo todo tremendo. Papai disse que você estava muito doente, que não podia sair. Eu fiquei com tanto medo. Pensei que você fosse morrer. Eu queria você aqui. Eu queria você comigo. Eu me ajoelhei. Segurei o rosto dela com as 2 mãos, exatamente como ela tinha feito comigo na noite anterior. Os olhos castanhos dela estavam vermelhos de tanto chorar. O rímel da amante tinha manchado o vestido cor-de-rosa. Eu estou aqui agora, eu disse. E não vou a lugar nenhum. Prometo. Você promete de verdade dessa vez? A pergunta me quebrou. Porque ela não confiava mais nas minhas promessas. Porque Marcos tinha quebrado a última. Tinha quebrado nós 2. Prometo de verdade, eu disse. E beijei a testa dela. Agora vamos cantar parabéns de novo? Do jeito certo dessa vez? Isabela assentiu, limpando o nariz na manga do vestido. Eu não liguei. Vestidos podem ser lavados. Confianças quebradas são mais difíceis de consertar. Mas eu ia consertar. Ia levar o tempo que fosse necessário, mas eu ia consertar. As mães se aproximaram. Devagar no começo, hesitantes. Mas então Carolina, mãe da melhor amiga de Isabela, tocou meu ombro. A gente não sabia, ela disse baixinho. Ele disse que você tinha pedido para ele fazer a festa sem você, porque estava com uma crise de ansiedade e não queria estragar o dia dela. A gente acreditou. Desculpa. A gente deveria ter ligado para confirmar. Outras mães concordaram. Pedidos de desculpa sussurrados, olhares envergonhados. Elas deveriam ter desconfiado. Eu teria desconfiado. Mas Marcos era convincente. Sempre foi. Não foi culpa de vocês, eu disse, porque era verdade. A culpa era dele. Só dele. Acendemos as velas de novo.
Isabela ficou na frente do bolo, mas dessa vez eu estava ao lado dela. Minha mão na dela. Onde deveria estar desde o começo. Cantamos parabéns. 30 vozes infantis desafinadas misturadas com vozes adultas. A mesma música de antes, mas diferente. Porque agora era real. Porque agora era como deveria ser. Isabela soprou as velas. Fez um pedido com os olhos fechados bem apertados, do jeito que crianças fazem quando acreditam que desejos podem se tornar realidade. Eu não perguntei o que ela pediu. Já sabia. Ela tinha pedido por mim, para eu ficar, para eu não ir embora nunca mais. E eu ia dar esse presente para ela. Independente do que custasse. Cortamos o bolo. Minha sogra tinha sumido. A amante também. Marcos estava na sala, ainda discutindo com Júlia e as policiais. Eu conseguia ouvir a voz dele, cada vez mais alta, mais desesperada. Ele estava perdendo o controle, perdendo a narrativa que tinha construído tão cuidadosamente. Bom, deixa ele perder. Servi pedaços de bolo. Isabela me seguia por todo lado, grudada na minha perna como quando era bebê. Ela tinha medo que eu sumisse de novo. Eu entendia. Eu também teria medo. As crianças voltaram a brincar. A festa continuou, como se nada tivesse acontecido. Como se polícia na sala fosse normal em festas de aniversário. Como se famílias não estivessem implodindo a poucos metros dali. Crianças são resilientes assim. Elas aceitam o absurdo com uma facilidade que adultos perderam em algum lugar do caminho. Júlia apareceu na porta do quintal. Fez um sinal para mim. Precisávamos conversar. Eu disse para Isabela que já voltava, que ia só ali dentro por 1 minuto. Ela apertou minha mão com força antes de soltar. 1 minuto só, ela disse. 1 minuto só. Eu prometi. Na sala, Marcos estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. As policiais tinham ido embora. A assistente social estava conversando baixo com o homem da câmera. Quando me viu, ela veio na minha direção. Senhora Torres, eu sou doutora Andrade, do Conselho Tutelar. Sua irmã me contatou há alguns dias com preocupações sobre o bem-estar da sua filha. Preciso fazer algumas perguntas. Respondi tudo. Como Marcos tinha me trancado no quarto. Como tinha mentido para os convidados. Como tinha usado Isabela para me manipular. Como tinha planejado tudo para me fazer parecer uma mãe ausente, instável, para construir um caso para guarda integral. Mostrei as mensagens que tinha encontrado. Os e-mails. O histórico de busca no notebook dele sobre como conseguir guarda total de um filho. As conversas com a amante onde eles discutiam como me afastar aos poucos da vida de Isabela. Marcos tinha sido meticuloso, mas não meticuloso o suficiente para deletar tudo. Homens assim nunca acham que vão ser pegos. Isso é suficiente para começarmos uma investigação formal, doutora Andrade disse. E considerando o que presenciamos hoje, vou recomendar que a guarda temporária permaneça com você até resolvermos isso oficialmente. Ela já está comigo, eu disse. Sempre esteve. Legalmente sim, mas agora temos documentação, testemunhas, evidências. Ele não vai conseguir usar isso contra você. Não vai conseguir distorcer a narrativa. Marcos levantou a cabeça. Os olhos dele encontraram os meus. E pela primeira vez em anos, eu vi medo ali. Medo real. Ele tinha perdido o controle da situação. E ele sabia. Isso não vai ficar assim, ele disse, a voz rouca. Você não pode simplesmente decidir que eu sou o vilão aqui. Eu só estava tentando proteger minha filha. Proteger de quem? Júlia cortou. Da mãe dela? A mulher que passa cada minuto livre com ela? Que conhece cada amiga, cada professor, cada detalhe da vida dela? Você estava protegendo Isabela ou estava punindo sua esposa? Marcos não respondeu. Porque não havia resposta que não o incriminasse mais. A amante apareceu na escada. Ela tinha trocado de roupa. Não usava mais meu avental. Carregava uma bolsa pequena. Pronta para sair. Eu vou indo. Ela disse para Marcos, sem olhar para mais ninguém. Isso aqui não é o que eu assinei. Você disse que ela era louca, que não cuidava da filha, que você precisava de ajuda. Mas isso aqui? Isso é psicopatia, Marcos. Eu não quero parte nisso. Ela saiu sem esperar resposta. A porta bateu atrás dela com um som final. Marcos olhou para a porta fechada como se não entendesse o que tinha acontecido. Como se não conseguisse processar que a mulher pela qual ele tinha arriscado tudo tinha acabado de ir embora. Homens assim nunca entendem que as pessoas que eles manipulam eventualmente percebem. Acho que você deveria ir, Júlia disse para ele. As crianças ainda estão aqui. Os pais ainda estão aqui. E honestamente, sua presença só vai piorar as coisas. Essa é minha casa, Marcos disse. Mas a voz saiu fraca.
E essa é minha irmã, e minha sobrinha, e minha prioridade. Então você pode sair por bem ou podemos chamar a polícia de volta. Sua escolha. Marcos me olhou. Esperando o quê? Que eu interferisse, que eu defendesse ele, que eu minimizasse tudo e fingisse que nada tinha acontecido, como eu tinha feito tantas vezes antes? Eu não disse nada. Ele levantou. Pegou as chaves do carro. Caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Isso não acabou, ele disse. Você tem razão, eu respondi. Ainda tem divórcio, partilha de bens, audiência de guarda. Mas sabe o que é? Eu não tenho mais medo dessas coisas, porque eu tenho algo que você nunca vai ter. O quê? A verdade. E testemunhas. E evidências. E uma filha que sabe exatamente quem eu sou. Então sim, não acabou. Mas vai acabar do meu jeito dessa vez. Ele saiu. O carro ligou. O som do motor desapareceu rua abaixo. E era isso. 6 anos de casamento resumidos numa porta se fechando. Júlia me abraçou. Forte. Do jeito que só irmãs abraçam. Do jeito que diz tudo sem precisar de palavras. Você foi incrível. Ela sussurrou. Eu estava apavorada. Eu sei. Mas você foi incrível mesmo assim. Voltei pro quintal. Isabela estava brincando de pega-pega com as outras crianças. Rindo. Feliz. Como deveria estar no aniversário dela. Ela me viu e acenou. Continuou brincando. Não grudou em mim dessa vez. Porque ela sabia que eu estava ali. Que eu não ia a lugar nenhum. As mães se aproximaram de novo. Dessa vez não para se desculpar, mas para oferecer ajuda. Telefones, nomes de advogados, ofertas para buscar Isabela na escola nos dias que eu precisasse. Convites para playdate, para café, para uma rede de apoio que eu não sabia que tinha. A gente te conhece, Carolina disse. A gente sabe que tipo de mãe você é. E se você precisar de qualquer coisa mesmo, é só ligar. Outras mães concordaram. Mãos no meu ombro. Abraços rápidos. Solidariedade feminina na sua forma mais pura. Porque elas sabiam. Todas sabiam. Todas tinham visto ou vivido ou temido algo parecido. Todas tinham medo de que pudesse ser elas na próxima vez. E todas estavam prontas para lutar umas pelas outras quando chegasse a hora. A festa continuou até o fim da tarde. As crianças comeram bolo, brincaram, ganharam slimes de unicórnio. Foram para casa felizes e cansadas. Isabela abriu os presentes com Júlia ao meu lado. A casa de bonecas vitoriana era gigante, linda, perfeita, exatamente como ela tinha imaginado. Mamãe, Isabela disse tocando a casinha com reverência. Você que deu isso pra mim? Sim, é o melhor presente do mundo. Eu não chorei. Queria chorar, mas não chorei, porque ainda tinha muito pela frente. Ainda tinha batalhas pra lutar, e eu precisava estar forte. Quando a última criança foi embora, quando o quintal estava vazio e as luzes da festa apagadas, quando Júlia tinha ido para casa prometendo voltar amanhã para ajudar com os próximos passos, eu coloquei Isabela para dormir. Ela estava exausta. Mal conseguia manter os olhos abertos enquanto eu a ajudava a trocar de roupa e escovar os dentes. Foi a melhor festa de todas, ela disse, deitada na cama, abraçando o ursinho de pelúcia que dormia com ela desde bebê. Mesmo? Eu perguntei, arrumando a coberta em volta dela. Mesmo com toda aquela confusão? Você estava aqui no final. Então foi a melhor. Beijei a testa dela. Desliguei a luz. Deixei a porta entreaberta, do jeito que ela gostava. E então, finalmente sozinha, sentei no chão do corredor e chorei. Chorei por tudo que tinha acontecido. Por tudo que poderia ter acontecido. Por quanto tempo eu tinha levado para perceber o que Marcos estava fazendo. Por quanto tempo eu tinha levado para agir. Mas também chorei de alívio. Porque tinha acabado. A farsa tinha acabado. Eu não precisava mais fingir que estava tudo bem. Não precisava mais andar em ovos ao redor do meu próprio marido, tentando não provocar uma discussão, tentando não ser a esposa histérica e dramática que ele sempre insinuava que eu era. Eu podia ser eu mesma de novo. Meu celular vibrou. Mensagem de Júlia. Como você está? Sobrevivendo. Isso já é um começo. Amanhã a gente começa a processar ele por real. Hoje você só sobrevive. Ok? Ok. Guardei o celular e fiquei ali sentada no escuro. A casa estava silenciosa, vazia. Pela primeira vez em anos, eu estava sozinha na minha própria casa e não tinha medo. Porque eu tinha feito. Tinha sobrevivido. Tinha lutado. E ia continuar lutando. Por mim. Por Isabela. Por todas as versões futuras de nós que mereciam uma vida sem medo, sem manipulação, sem homens que achavam que podiam nos controlar.
A mosca tinha conseguido sair da janela em algum momento durante a festa. Eu tinha visto ela voando pelo quintal. Livre, finalmente. E eu também ia ser livre. Levantei do chão. Caminhei até o quarto. O quarto que tinha sido meu. Depois nosso. E agora era meu de novo. Deitei na cama sem me trocar. Sem tirar a maquiagem. Sem fazer nada além de puxar a coberta e fechar os olhos. E pela primeira vez em meses, dormi a noite toda. Sem pesadelos. Sem acordar no meio da madrugada me perguntando o que eu tinha feito errado. Como eu poderia consertar as coisas. Como eu poderia fazer Marcos me amar de novo. Porque eu não precisava mais do amor dele. Eu precisava do meu próprio amor. E ele tinha estado ali o tempo todo, esperando que eu percebesse. A luz da manhã entrava pela janela quando acordei. Por um segundo, tudo estava normal. Só mais um dia. Só mais uma manhã. E então lembrei. Marcos tinha ido embora. A festa tinha acontecido. Minha vida tinha mudado completamente em questão de horas. Meu celular mostrava 8h30. Isabela normalmente acordava às 7 nos fins de semana, pronta para assistir desenhos e comer cereais coloridos que eu fingia não saber que ela pegava escondido. Mas hoje o apartamento estava silencioso. Levantei rápido demais. A tontura veio, mas ignorei. Fui direto pro quarto dela. Isabela dormia profundamente, ainda abraçada ao ursinho. O vestido rosa da festa estava jogado no chão. Eu tinha esquecido de guardar. Tinha esquecido de fazer metade das coisas que normalmente faria. Mas tudo bem. Vestidos podiam esperar. Fechei a porta com cuidado e fui para a cozinha. A pia estava cheia de pratos sujos. O balcão coberto de restos da festa. Pedaços de bolo. Guardanapos amassados. Copos plásticos vazios. Eu deveria ter limpado ontem, mas tinha desabado na cama assim que Isabela dormiu. Comecei a lavar a louça. A água quente queimava minhas mãos. Mas o movimento repetitivo era meditativo. Ensaboar, enxaguar, secar. Algo que eu conseguia controlar quando tudo mais parecia estar desmoronando. Meu celular tocou. Júlia. Bom dia, mana. Como passou a noite? Dormi. Equilibrei o telefone entre a orelha e o ombro enquanto continuava lavando. Pela primeira vez em meses, dormi direito. Isso é bom. Muito bom. Você precisa descansar. Hoje vai ser dia pesado. Parei de lavar. O que vai acontecer hoje? Tenho reunião com 3 advogados diferentes. Vou escolher o melhor para te representar no divórcio. Também vou falar com um advogado de família que é especialista em casos de guarda. E preciso que você venha comigo pro conselho tutelar à tarde, 2h30. Consegue? Consigo. Mas e Isabela? Mamãe pode ficar com ela. Já liguei. Ela tá morrendo de vontade de ver a netinha e dar todo o apoio que você precisar. E provavelmente fazer um monte de comida que você não pediu. Sorri pela primeira vez desde que acordei. Nossa mãe era assim. Demonstrava amor através de potes de plástico cheios de comida. Lasanha para situações tristes, brigadeiro para celebrações. Canja quando alguém ficava doente. Eu me perguntei que prato ela ia fazer para divórcios. Tá bom, vou deixar Isabela lá umas 2. Perfeito. Te pego em casa depois. Ah, e mana? Sim? Você foi muito corajosa ontem. Sei que não pareceu, sei que você estava morrendo de medo, mas você foi. E vai precisar continuar sendo. Porque Marcos não vai aceitar isso quieto. Ele vai lutar. Vai tentar virar o jogo. Vai tentar te fazer parecer a vilã. Mas nós vamos estar prontas, ok? Ok. Desliguei. Continuei lavando louça. Tentei não pensar no que Júlia tinha dito. Tentei não pensar em Marcos contratando advogados caros, construindo casos, distorcendo a verdade. Mas era impossível não pensar. Isabela apareceu na cozinha meia hora depois, os cabelos espetados, os olhos ainda inchados de sono. Bom dia, princesa. Sequei as mãos e agachei para ficar na altura dela. Dormiu bem? Sonhei com a casa de bonecas. Ela bocejou. Posso brincar com ela hoje? Pode. Mas antes vamos tomar café. O que você quer? Panquecas? Os olhos dela se iluminaram. Com chocolate? Com chocolate. Fiz panquecas. Deixei Isabela colocar gotas de chocolate na massa. Ela colocou muito mais do que deveria e ficou com a língua marrom de tanto lamber a colher. Normalmente eu diria para ela parar. Normalmente eu me preocuparia com açúcar e dentes e bons hábitos alimentares. Mas hoje não era um dia normal. Hoje ela podia lamber a colher de massa crua quanto quisesse. Comemos na mesa da cozinha. Isabela falava sem parar sobre a festa. Sobre como as amigas tinham adorado os slimes. Sobre como o bolo estava gostoso. Sobre como ela tinha ficado feliz que eu apareci no final. Você sumiu, ela disse no meio de uma garfada de panqueca. O papai disse que você estava doente, mas você sumiu. Eu procurei.
Engoli em seco. Eu estava no quarto, meu amor. Só no quarto. Por que você não saiu? Como eu explicava isso para uma criança de 6 anos? Como eu dizia que o pai dela tinha me trancado? Que tinha feito de propósito? Que tinha usado ela como arma numa guerra que Isabela nem sabia que existia? É complicado, eu disse finalmente. Mas estou aqui agora. E vou estar aqui sempre. Pode acreditar em mim? Isabela me olhou com aqueles olhos enormes e sérios que crianças têm quando estão decidindo se vão confiar em você. Pode, ela disse. Mas não promete mais coisas se não vai conseguir cumprir. Promessas são importantes. São. E eu só vou prometer coisas que eu sei que posso cumprir. Combinado? Combinado. Terminamos o café. Isabela foi brincar com a casa de bonecas enquanto eu terminava de limpar. A campainha tocou às 2 da tarde em ponto. Minha mãe sempre pontual. Minha filha. Ela me abraçou antes mesmo de entrar. Um abraço apertado que cheirava ao perfume floral que ela usava desde sempre. Júlia me contou tudo. Aquele desgraçado. Aquele filho da mãe. Se eu pudesse, eu mesma ia lá dar um pedaço da minha mente nele. Mãe, Isabela tá aqui. Ah, desculpa. Ela entrou, carregando não uma, mas 3 sacolas de comida. Trouxe lasanha, estrogonofe e bolo de cenoura. E também esse pote aqui de caldo de feijão que você sempre gostou. E... Mãe, isso é comida para 1 mês. Você precisa comer. Precisa se manter forte. Não pode enfrentar essas coisas de estômago vazio. Isabela correu para abraçar a avó. Minha mãe se iluminou inteira, como sempre fazia quando via a neta. Elas tinham uma conexão especial. Sempre tiveram. Vó, vem ver minha casa de bonecas nova. Já vou, meu amor. Deixa a avó só guardar essas coisas na geladeira primeiro. Ajudei minha mãe a organizar os potes. A geladeira ficou lotada. Ela tinha razão numa coisa. Eu não ia precisar cozinhar por um bom tempo. Você tá bem? Ela perguntou quando Isabela voltou para a sala. De verdade? Não sei. Fechei a geladeira e me encostei nela. Ainda tá tudo muito... recente. Não processou direito ainda. Vai processar. E quando processar, vai doer. Vai doer muito. Mas você vai sobreviver. Porque você é minha filha e mulheres da nossa família são feitas de aço. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos, do mesmo jeito que fazia quando eu era pequena. Você entendeu? Entendi. Ótimo. Agora vai lá fazer o que precisa fazer. Eu cuido da Isabela. Vamos fazer biscoitos, assistir desenho, brincar com a casa nova. Ela vai ficar bem. Beijei a bochecha dela. Obrigada, mãe. Não precisa agradecer. É para isso que mães servem. Júlia chegou 15 para as 3. Ela usava um terno azul marinho, o cabelo preso num coque perfeito, a pasta de couro debaixo do braço. Versão profissional da minha irmã. Versão que ganhava casos impossíveis. Eu precisava dela hoje. Pronta? Ela perguntou. Não. Mas vamos assim mesmo. O conselho tutelar ficava num prédio velho no centro da cidade. Paredes descascadas, cheiro de mofo, cadeiras desconfortáveis na sala de espera. Doutora Andrade nos recebeu pontualmente. Senhora Torres, obrigada por vir. Ela apertou minha mão. E você deve ser a doutora Júlia Silva, advogada da sua irmã? Isso mesmo. Júlia apertou a mão dela com firmeza. Obrigada por receber a gente tão rápido. Casos envolvendo crianças têm prioridade. E considerando o que presenciamos ontem, isso definitivamente se qualifica como prioritário. Ela nos guiou até uma sala pequena com uma mesa e algumas cadeiras. Por favor, sentem-se. Sentamos. Doutora Andrade abriu uma pasta grossa cheia de papéis. Primeiro, quero deixar claro que esta é apenas uma conversa inicial. Uma avaliação preliminar. Baseado no que eu coletar hoje, vamos decidir os próximos passos. A senhora entende? Entendo, eu disse. Ótimo. Então vamos começar do começo. Me conte sobre seu casamento com Marcos Torres. E eu contei. Tudo. Como nos conhecemos. Como foi bom no início. Como as coisas começaram a mudar depois que Isabela nasceu. Como Marcos ficou mais controlador. Mais crítico. Como ele começou a questionar cada decisão que eu tomava sobre nossa filha. Ele dizia que eu era muito protetora. Que eu mimava ela demais. Que eu não deixava Isabela ser independente. As palavras saíam devagar, cada uma pesando. E eu acreditava. Achava que ele tinha razão. Que eu era neurótica, super protetora. Então comecei a me policiar. Comecei a questionar meus próprios instintos. Isso é clássico gaslighting, Júlia interrompeu. Ele te fez duvidar da sua própria realidade. Doutora Andrade assentiu. É um padrão comum em casos de abuso emocional. Continue, por favor.
Contei sobre os últimos 6 meses. Como Marcos tinha ficado mais distante. Como passava mais tempo no trabalho. Como, quando estava em casa, parecia irritado com minha presença. Eu achei que fosse estresse. Ou que ele tivesse cansado de mim. Nunca imaginei que tivesse outra pessoa. Quando você descobriu sobre a affair? Doutora Andrade perguntou. 3 dias antes da festa. Encontrei as mensagens no notebook dele. Ele tinha esquecido aberto. E não eram só mensagens românticas. Eram planejamento. Eles discutiam como me afastar de Isabela. Como fazer eu parecer uma mãe ausente. Como construir um caso para ele pedir guarda integral. Mostrei as capturas de tela que tinha feito. Doutora Andrade leu cada uma com atenção, fazendo anotações. Isso é bastante incriminador, ela disse. Especialmente estas aqui, onde ele discute documentar cada erro dela e construir um histórico de negligência. Ele estava ativamente planejando te prejudicar. Por quanto tempo isso vinha acontecendo? Júlia perguntou. Pelas mensagens? Pelo menos 4 meses. Mas eu acho que vem de mais tempo. Acho que ele vinha preparando isso há muito mais tempo e eu era idiota demais para perceber. Você não era idiota. Júlia segurou minha mão. Você confiava no seu marido. Isso não é idiotice. É o que você deveria poder fazer num casamento. Doutora Andrade continuou fazendo perguntas. Sobre minha rotina com Isabela. Sobre como eu cuidava dela. Sobre nossa relação. Sobre a escola. Sobre tudo. Respondi tudo. Cada detalhe. Cada momento. Porque eu não tinha nada a esconder. Eu era uma boa mãe. Sabia que era. Independente do que Marcos tentasse fazer eu parecer. E ontem? Doutora Andrade finalmente perguntou. Me conte exatamente o que aconteceu ontem. Contei sobre acordar com a enxaqueca. Sobre Marcos dizendo que ia buscar remédio. Sobre a porta trancando por fora. Sobre assistir à festa pela janela. Sobre ver minha filha chorando por mim enquanto outra mulher a consolava. Minha voz quebrou quando cheguei na parte das velas. Quando Isabela soprou as velas sem mim. Quando cantaram parabéns, e eu estava ali, a poucos metros, mas poderia estar a quilômetros de distância. Ele filmou tudo, eu disse. Ele olhou direto para a janela do quarto, me viu assistindo e sorriu. Ele queria que eu visse. Queria que eu soubesse que ele podia fazer aquilo. Que ele tinha esse poder sobre mim. Isso é crueldade intencional, doutora Andrade disse, a voz tensa. E usar a criança dessa forma, sabendo o impacto emocional, isso é abuso. Não só com você, mas com Isabela também. Isabela ficou arrasada, eu disse. Ela pensou que eu não me importava, que eu tinha escolhido não ir na festa dela. Mas você explicou o que aconteceu? Como? Olhei para a doutora Andrade. Como eu explico para uma criança de 6 anos que o pai dela me trancou num quarto? Que usou ela como arma para me machucar? Como eu faço isso sem destruir a imagem que ela tem do pai? Você não pode proteger essa imagem para sempre, Júlia disse gentilmente. Em algum momento, ela vai precisar saber a verdade. Mas ela tem 6 anos. E ela tem 6 anos e merece entender por que a mãe sumiu na festa de aniversário dela. Doutora Andrade se inclinou para frente. Obviamente de forma apropriada para a idade. Mas crianças entendem mais do que achamos. E segredos, especialmente segredos grandes assim, têm um jeito de causar mais dano que a verdade. Eu sabia que ela tinha razão. Mas isso não tornava mais fácil. Continuamos conversando por mais 1 hora. Doutora Andrade fez mais perguntas. Anotou mais coisas. Pediu cópias de todas as evidências que tínhamos. Baseado no que ouvi hoje e no que presenciei ontem, vou recomendar que a guarda física primária permaneça com você. Ela disse finalmente. Marcos terá direito à visitação, é claro, mas supervisionada, pelo menos inicialmente. Supervisionada? Repeti. Sim. Considerando o comportamento dele, considerando como ele usou a criança para te manipular, precisamos garantir que Isabela está segura durante as visitas. Que ele não está usando esse tempo para alienação parental ou manipulação adicional. Alívio. Puro alívio inundou meu corpo. Isabela ficaria comigo. Estaria segura comigo. Obrigada, eu disse, e lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse impedir. Obrigada. Não precisa agradecer. É meu trabalho proteger crianças. E neste caso, proteger Isabela significa garantir que ela fique com a mãe que claramente a ama e cuida dela. Doutora Andrade passou um lenço de papel para mim. Mas preciso te avisar. Isso é só o começo. Marcos vai contestar. Vai contratar advogados. Vai tentar reverter isso. Você precisa estar preparada para uma luta longa. Eu sei. Limpei as lágrimas. Mas eu não vou desistir. Não importa quanto tempo leve. Não importa quão difícil fique. Bom, porque você vai precisar dessa determinação.
Saímos do conselho tutelar quando já estava escurecendo. Júlia segurou meu braço enquanto caminhávamos até o carro. Você se saiu muito bem, ela disse. Sei que foi difícil, mas você foi incrível. Não me sinto incrível. Me sinto exausta. Bem-vinda ao divórcio. É exaustivo mesmo, mas vai melhorar. Prometo. No carro, Júlia me atualizou sobre os advogados que tinha consultado. Escolhi o Dr. Roberto Mendes. Ele é especialista em casos de divórcio de alta conflitualidade. Já lidou com situações parecidas com a sua. E ele não tem medo de homens que acham que podem controlar tudo. Quando vou conhecer ele? Amanhã, 10 da manhã. Consegue? Consigo. Paramos num sinal vermelho. Uma família atravessava a rua na faixa de pedestres. Pai, mãe, 2 crianças. Todos de mãos dadas. Rindo de algo. Pareciam tão normais. Tão felizes. Eu tinha sido assim uma vez. Tinha acreditado que era assim. Que éramos uma família feliz normal. Mas era tudo mentira. Ou pelo menos tinha se tornado mentira em algum ponto. E eu nem tinha percebido quando. Você tá pensando nele, né? Júlia perguntou. Como você sabe? Porque eu te conheço. E porque é normal. Você passou 6 anos com ele. Não vai simplesmente parar de pensar nele da noite pro dia. Eu não quero pensar nele. Quero odiar ele. Quero que seja fácil simplesmente seguir em frente. Mas não é fácil. E tudo bem. Você pode processar o divórcio e ainda ter sentimentos complicados. Uma coisa não cancela a outra. Chegamos na casa da minha mãe. Isabela estava na sala, cercada de bonecas e pedaços de biscoito. Mamãe! Ela correu para mim. A avó deixou eu comer 3 biscoitos. 3 biscoitos inteiros? Fingi choque. Que luxo! Minha mãe apareceu da cozinha sorrindo. Ela foi um anjo. Brincamos, fizemos biscoitos, assistimos Frozen pela 1000ª vez. Obrigada, mãe. Abracei ela. De verdade. Quando quiser. Sério. Qualquer hora. Qualquer dia. No caminho de volta para casa, Isabela tagarelou sobre a tarde com a avó. Sobre os biscoitos. Sobre como elas tinham dançado junto com a Elsa. Sobre como a avó tinha prometido que elas podiam fazer bolo de chocolate na próxima vez. Ela não perguntou sobre o pai. Não perguntou onde ele estava. E eu não sabia se isso era bom ou ruim. Em casa, dei banho em Isabela, coloquei o pijama, escovei os dentes. Rotina normal. Como se tudo fosse normal. Posso dormir com você hoje? Isabela perguntou quando estava pronta para a cama. Normalmente eu diria não. Normalmente eu insistiria que ela dormisse na própria cama. Que crianças de 6 anos precisavam aprender a dormir sozinhas. Mas hoje não era normal. Pode? Eu disse. Deitamos juntas na minha cama. Isabela se encolheu contra mim, a cabecinha no meu ombro, o ursinho espremido entre nós. Mamãe? Sim, meu amor. Cadê o papai? E aí estava. A pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que eu não sabia como responder. O papai não vai morar aqui por um tempo. Por quê? Porque às vezes adultos precisam de um tempo separados. Para pensar, para resolver algumas coisas. Vocês brigaram? É complicado, Isabela. Tudo é complicado quando é coisa de adulto. Ela suspirou, tão profundo que seu corpo inteiro se mexeu. Mas eu só quero saber se o papai ainda me ama. Meu coração se partiu. Literalmente se partiu ali dentro do meu peito. O papai te ama muito. Eu disse porque era verdade. Por mais que Marcos fosse terrível como marido, ele amava nossa filha. Do jeito dele, distorcido talvez. Mas amava. Isso nunca vai mudar. Você vai continuar vendo ele. Vai continuar sendo a princesinha dele. Só vai ser diferente agora. Diferente como? Ainda não sei todos os detalhes. Mas vamos descobrir juntas. Ok? Ok. Ela bocejou. Eu te amo, mamãe. Eu te amo também, meu amor. Mais que tudo no mundo. Ela dormiu rápido. O dia tinha sido longo para ela também. Mas eu fiquei acordada, olhando pro teto, processando tudo que tinha acontecido. Em 24 horas, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Tinha exposto meu marido. Tinha documentado o abuso. Tinha garantido a guarda da minha filha. Mas também tinha perdido o homem que achei que ia passar o resto da vida comigo. Tinha explodido a família que tínhamos construído. Tinha mudado a vida de Isabela para sempre. Será que tinha feito a coisa certa? Olhei para minha filha dormindo. O rosto relaxado, pacífico, confiando que eu ia proteger ela, que eu ia manter ela segura. Sim, tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez em muito tempo, tinha feito exatamente a coisa certa. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Você vai se arrepender disso. Marcos.
Ele tinha conseguido meu número de algum lugar. Ou estava usando outro telefone. Bloqueei o número. Apaguei a mensagem. Não ia deixar ele me assustar. Não ia deixar ele me controlar mais. Outra mensagem. Outro número. Você tirou minha filha de mim. Bloqueei de novo. Outra. Vou provar que você é uma péssima mãe. E outra. Todo mundo vai saber quem você realmente é. Parei de bloquear. Comecei a fazer capturas de tela. Cada mensagem. Cada ameaça. Cada tentativa de intimidação. Mais evidências. Mais provas de quem ele realmente era. Se ele queria guerra, eu ia dar guerra. Mas do meu jeito. Com a verdade. Com as evidências. Com a lei do meu lado. As mensagens pararam depois da 10ª. Ele deve ter percebido que não estava funcionando. Que eu não ia implorar para ele voltar. Não ia entrar em pânico. Guardei o celular. Puxei Isabela mais perto. E fechei os olhos. Amanhã seria outro dia difícil. E o dia seguinte. E o seguinte. Mas eu ia enfrentar cada um deles. Porque eu não era mais a mulher que Marcos tinha trancado num quarto. Eu era a mulher que tinha saído daquele quarto. Que tinha lutado. Que tinha vencido. E essa mulher não ia desistir. Não importava o que viesse pela frente. Dr. Roberto Mendes não era o que eu esperava. Pelos e-mails de Júlia, eu tinha imaginado um homem mais velho, sério, do tipo que usava terno 3 peças e falava em latim jurídico. Mas ele tinha, no máximo, 40 anos. Usava jeans e uma camisa social sem gravata. E me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. Prazer, Ana. Pode me chamar de Roberto. Ele indicou as cadeiras na frente da mesa dele. Júlia me passou o básico do seu caso, mas quero ouvir de você. Com suas palavras. E então eu contei tudo de novo. Pela 3ª vez em 2 dias. Cada detalhe. Cada momento. A história já estava começando a parecer irreal, como se tivesse acontecido com outra pessoa. Roberto ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais num bloco amarelo. Não me interrompia. Não fazia perguntas. Só ouvia. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento, relendo as anotações. Ok, ele disse finalmente. Aqui está a verdade nua e crua. Isso vai ser uma batalha. Marcos tem recursos. Pelo que Júlia me contou, ele ganha bem, tem conexões, pode contratar advogados caros. E ele vai fazer isso. Vai tentar te pintar como instável, negligente, uma mãe que não deveria ter a guarda da filha. Meu estômago revirou. Mas as evidências são boas, muito boas, na verdade. As mensagens, os e-mails, o testemunho da assistente social sobre o que aconteceu na festa. Tudo isso trabalha a nosso favor. Mas você precisa entender, no tribunal, não é só sobre quem tem razão. É sobre quem conta a melhor história. E advogados caros são muito bons em contar histórias. Então eu não tenho chance? Eu não disse isso. Roberto se inclinou para frente, os olhos fixos nos meus. Disse que vai ser uma batalha. Mas batalhas podem ser vencidas. E nós vamos vencer essa. Só preciso que você esteja preparada para o que vem pela frente. Me diz o que esperar. Primeiro, Marcos vai tentar conseguir guarda compartilhada no mínimo. Ele vai argumentar que é um pai presente, envolvido, que ama a filha. Vai tentar minimizar o que aconteceu na festa, transformar numa coisa de mal entendido. Vai dizer que você tinha concordado em ficar no quarto porque estava doente. Mas eu não concordei, ele me trancou. Eu sei. E nós vamos provar isso. Mas ele vai tentar criar dúvida. É assim que advogados de defesa trabalham. Não precisam provar que ele é inocente, só precisam criar dúvida suficiente sobre se você é vítima. Júlia tocou meu braço. Respira, mana. Roberto tá te preparando pro pior cenário. Não significa que vai acontecer. Segundo, Roberto continuou. Ele vai investigar você. Vai contratar detetives particulares, talvez. Vai procurar por qualquer coisa que possa usar contra você. Um DUI antigo, problemas financeiros, relacionamentos passados, qualquer coisa. Eu não tenho nada disso. Nunca tive problemas com a lei, minhas finanças são estáveis, não tenho nenhum relacionamento questionável. Ótimo. Mas mesmo assim, vão procurar. E se não acharem nada real, vão tentar criar algo. Vão distorcer. É por isso que você precisa ser extremamente cuidadosa daqui pra frente. Não bebe em público. Não sai com homens. Não posta nada em redes sociais que possa ser mal interpretado. Entendeu? Entendi. A realidade estava começando a pesar. Por quanto tempo? Até isso ser resolvido. Pode levar meses, até 1 ano, dependendo de quão agressivo o Marcos for. 1 ano.
Um ano vivendo como se cada movimento fosse estar sendo vigiado, porque provavelmente estaria. E terceiro, Roberto disse, ele vai tentar te provocar. Vai mandar mensagens, vai aparecer em lugares que você frequenta, vai tentar te fazer perder a compostura em público. Porque se você gritar, chorar, tiver um ataque de raiva na frente de testemunhas, ele vai usar isso contra você. Ele já começou. Mandou mensagens ontem à noite. Ameaças. Você salvou? Salvei. Fiz captura de tela de todas. Perfeito. Continue fazendo isso. Toda mensagem, toda ligação, todo contato. Documente tudo. E não responda. Não importa o que ele diga. Não importa o quanto ele te provoque. Silêncio absoluto. Toda comunicação passa por mim daqui pra frente. Assenti. Minha cabeça estava girando com toda a informação. Eu sei que é muito, Roberto disse, mais gentil agora. Mas você precisa entender a gravidade disso. Marcos não vai simplesmente aceitar a derrota. Homens como ele nunca aceitam. Eles lutam, sujam, fazem o que for preciso para ganhar. Então nós precisamos estar 3 passos à frente o tempo todo. Como fazemos isso? Construindo um caso sólido, reunindo testemunhas, documentando sua relação com Isabela, mostrando que você é a cuidadora primária, que ela depende de você, que você está presente em cada aspecto da vida dela. Ele abriu uma pasta. Vou precisar de registros escolares, médicos, qualquer atividade extracurricular que Isabela faça. Vou precisar de depoimentos de professores, médicos, pais de outras crianças. Qualquer pessoa que possa atestar que você é uma boa mãe. Eu posso conseguir tudo isso. E vou precisar que você mantenha um diário. Todo dia. Documente o que você faz com Isabela. Café da manhã, escola, atividades, hora de dormir. Tudo. Se ela ficar doente, documente. Se tiver um problema, documente. Se vocês tiverem um dia especial juntas, documente. Queremos criar um registro irrefutável de que você é a mãe presente e envolvida. Por quanto tempo? Até o julgamento. E mesmo depois, na verdade. Até isso estar completamente resolvido. Mais um ano mantendo um diário detalhado de cada momento com minha filha. Transformando nossa vida numa série de evidências. Eu sei que parece excessivo, Roberto disse, lendo minha expressão. Mas em casos de custódia contestados, especialmente quando um dos pais tem recursos, você precisa de toda a munição que puder conseguir. Entendo. Bom, agora vamos falar sobre a estratégia. Vamos pedir a guarda integral com visitação supervisionada para Marcos. Integral? Mas ele não deveria ter direito de ver a filha dele? Deveria e vai ter. Mas supervisionada. Pelo menos inicialmente. O comportamento dele na festa, o jeito que ele usou Isabela para te manipular, as mensagens ameaçadoras, tudo isso sugere que ele pode representar um risco emocional para a criança. Não estamos dizendo que ele é violento fisicamente, mas manipulação emocional e alienação parental são formas de abuso também, Júlia acrescentou. E quanto mais forte começarmos, melhor posição teremos para negociar. Se pedirmos guarda compartilhada desde o início, eles vão pedir guarda integral para ele, e vamos acabar no meio. Mas se pedirmos integral, eles vão pedir compartilhada, e talvez a gente mantenha a primária com visitação liberal. Fazia sentido. Tática de negociação. Como comprar um carro. Você sempre pede menos do que está disposto a pagar, porque sabe que vai ter que negociar. Só que isso não era um carro. Era minha filha. E quanto a Isabela? Eu perguntei. Ela vai ter que testemunhar? Vai ter que escolher entre mim e o pai? Não se pudermos evitar. Crianças de 6 anos raramente testemunham em casos de custódia. Mas pode ser que um psicólogo infantil converse com ela. Avalie como ela se sente, onde ela se sente mais segura. É menos traumático que um depoimento formal. Menos traumático. Como se qualquer parte disso não fosse traumatizar minha filha. Passamos mais 1 hora discutindo detalhes. Prazos. Documentos que eu precisava reunir. Testemunhas que precisávamos contactar. Cada passo do processo. Quando saímos do escritório de Roberto, minha cabeça estava explodindo. Você tá pálida, Júlia disse no elevador. Quer parar para tomar um café, comer alguma coisa? Só quero ir para casa, ver Isabela, fingir que tudo é normal por algumas horas. Ok, te levo. No carro, Júlia ligou o rádio baixinho. Uma música pop alegre que não combinava em nada com meu humor. Olhei pela janela, vendo a cidade passar. Pessoas normais tendo dias normais. Indo trabalhar, almoçando, vivendo vidas que não estavam desmoronando. Você acha que eu vou perder ela? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedir. Júlia quase freou no meio da rua. O quê?
Não, mana, de onde tirou isso? Roberto disse que Marcos vai lutar, que ele tem recursos. E se os recursos dele forem maiores que os meus? E se ele conseguir convencer um juiz que eu sou instável? Ele não vai. Porque você não é. Porque você tem evidências. Porque você tem a verdade do seu lado. Desde quando verdade importa mais que dinheiro? Júlia suspirou. Ok, vou ser honesta com você. Sim, Marcos tem vantagens. Sim, ele pode contratar advogados caros. Mas sabe o que ele não tem? Uma filha que claramente prefere ficar com a mãe. Professores que vão atestar que você é a que aparece em todas as reuniões. Médicos que sabem seu nome, mas mal reconhecem o nome dele. Uma comunidade de pais que te conhece e confia em você. Isso vale mais que dinheiro. Em casos de custódia, o que importa é o que é melhor para a criança. E qualquer um que passe 5 minutos com você e Isabela juntas, vai saber que o melhor para ela é ficar com você. Eu queria acreditar nisso. Desesperadamente. Chegamos em casa. Minha mãe estava na sala com Isabela, as duas sentadas no chão cercadas de legos. Mamãe, tô construindo um castelo. Isabela correu para me mostrar. Olha, tem torre e tudo. Tá lindo, meu amor. Me ajoelhei para ver melhor. Princesas moram nele? Não. Dragões. Ela disse isso como se fosse óbvio. Princesas são chatas. Dragões são muito mais legais. Ri. Primeira risada genuína em dias. Você tá absolutamente certa. Dragões são muito mais legais. Minha mãe levantou, limpando as mãos nas calças. Como foi? Produtivo. Júlia respondeu por mim. Roberto é bom, ela tá em boas mãos. Ótimo. Bom, eu vou indo então. Deixei mais comida na geladeira. E Ana? Sim? Você tá fazendo a coisa certa. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Depois que minha mãe e Júlia saíram, sentei no chão com Isabela e ajudei a terminar o castelo de dragões. Era bom fazer algo simples. Algo que não exigia pensar em divórcios ou advogados ou batalhas de custódia. Só eu e minha filha construindo um castelo de Lego. Fizemos jantar juntas. Bem, eu fiz macarrão enquanto Isabela ajudava, jogando queijo ralado na panela e comendo metade direto do pacote. Comemos na mesa da cozinha, conversando sobre nada importante, sobre dragões e unicórnios e se seria possível ter um pet dragão de verdade. Acho que a dona Beatriz não ia gostar, eu disse, me referindo à nossa vizinha do apartamento de baixo que já reclamava do barulho que Isabela fazia correndo. A dona Beatriz não gosta de nada, Isabela disse, tão séria que tive que morder o lábio para não rir. Depois do jantar, demos banho, colocamos pijama, escovamos dentes. Rotina. Normal. Reconfortante. Posso dormir com você de novo? Isabela perguntou. Claro. Deitamos juntas na minha cama. Eu li 3 histórias, depois mais 2 quando ela pediu. Só mais uma, por favor. Finalmente ela começou a cochilar, os olhos fechando devagar, abrindo de novo, fechando. Mamãe? Ela murmurou, quase dormindo. Sim? O papai não gosta mais de mim? Sentei na cama. O quê? Por que você acha isso? Porque ele não tá aqui. Porque ele não ligou. Porque ele nem quis saber se eu gostei do presente que ele deu. Merda. Claro que Marcos não tinha ligado. Estava ocupado demais, planejando como destruir a mãe dela. O papai ama você, eu disse, puxando ela pro meu colo. Muito. Ele só tá passando por uns problemas agora. Mas não tem nada a ver com você. Você não fez nada errado. Promete? Prometo. Ela se aconchegou contra mim. Você também me ama? Mais que tudo no mundo inteiro. Mais que chocolate, mais que sorvete, mais que todos os dragões e unicórnios juntos. Ela riu, sonolenta. Isso é muito. É muito mesmo. Ela dormiu nos meus braços. Transferi ela com cuidado pra cama, cobri com o cobertor favorito, beijei a testa. Meu celular vibrou. Mensagem de um número que eu não conhecia. Quer guerra? Você vai ter guerra. Marcos de novo. Número diferente. Fiz captura de tela. Bloqueei o número. Não respondi. Outra mensagem chegou segundos depois. Outro número novo. Você tirou minha filha. Vou tirar tudo de você. Captura de tela. Bloquear. Silêncio. Ele estava tentando me provocar. Exatamente como Roberto tinha avisado. Querendo que eu respondesse. Que perdesse a calma. Que desse a ele alguma coisa que pudesse usar contra mim. Mas eu não ia dar esse gostinho. Desliguei o celular completamente. Deixei na gaveta da cômoda. E fui pra cama. Os dias seguintes formaram uma rotina estranha. Acordar. Cuidar de Isabela. Documentar tudo num caderno que Roberto tinha me dado.
7h30. Café da manhã. Panquecas. Isabela comeu bem. Conversamos sobre escola. 8h15. Levei para a escola. Conversei com a professora sobre o progresso dela em matemática. Cada momento. Cada interação. Transformando nossa vida em evidência. À noite, depois que Isabela dormia, eu reunia documentos. Registros escolares. Carteirinha de vacinação. Recibos de consultas médicas. Recibos de atividades extracurriculares. Prova de que eu era a que levava. A que comparecia. A que se importava. Marcos continuava mandando mensagens de números diferentes. Algumas eram ameaças diretas. Outras eram tentativas de manipulação, dizendo que me amava, que podíamos resolver isso, que eu estava exagerando. Eu salvava todas. Não respondia nenhuma. Roberto tinha entrado com os papéis do divórcio 3 dias depois da nossa reunião. A petição incluía pedido de guarda integral, divisão de bens e uma ordem de restrição temporária impedindo Marcos de chegar perto de mim sem supervisão. Marcos seria notificado em breve. E então, a guerra de verdade começaria. Numa quinta-feira à tarde, 2 semanas depois da festa, recebi uma ligação da escola de Isabela. Senhora Torres, é a diretora Cardoso. Preciso que venha buscar Isabela. Meu coração disparou. Aconteceu algo? Ela tá bem? Ela tá bem fisicamente. Mas houve um incidente. É melhor conversarmos pessoalmente. Cheguei na escola em 15 minutos. A diretora Cardoso me esperava na sala dela, com Isabela sentada numa cadeira, as pernas balançando, os olhos vermelhos de chorar. O que aconteceu? Me ajoelhei na frente dela. Você tá machucada? Não. Ela soluçou. Mas a Beatriz disse que meu papai não me ama mais porque você é uma bruxa má, que colocou ele contra mim. Fechei os olhos. Respirei fundo. Controlei o impulso de gritar. Beatriz é a filha de quem? Perguntei para a diretora. De Marina Alves. Ela é... Bem, ela é prima do Marcos. Claro, claro que era. E o que exatamente a Beatriz disse? A diretora hesitou. Talvez seja melhor Isabela esperar lá fora. Não. Isabela se levantou. Eu quero falar. Ela disse que você é uma mentirosa. Que você inventou coisas sobre o papai. Que você não deixa o papai me ver porque é egoísta e má. E que todo mundo sabe que você não presta. Cada palavra era uma facada. Porque eu sabia de onde vinham. Marcos estava usando uma criança de 6 anos para espalhar propaganda contra mim. Estava usando a própria filha dele para isso. Isabela, nada disso é verdade, eu disse, segurando as mãos dela. Nada. A Beatriz não sabe o que aconteceu. Ela só tá repetindo coisas que adultos falaram para ela. Mas todo mundo na escola ouviu. E agora todo mundo tá falando. E a Helena disse que não pode mais ser minha amiga porque a mãe dela disse que você é problema. Olhei para a diretora. Você tem conhecimento disso? De outras crianças sendo instruídas pelos pais a evitar minha filha? Ela pareceu desconfortável. Houve alguns comentários nas redes sociais, no grupo de WhatsApp dos pais. Me mostra. Não sei se é apropriado. Me mostra. Agora. Ela suspirou e pegou o celular. Abriu o WhatsApp, entrou num grupo chamado Pais, Turma 1B, e passou o celular para mim. Eu li as mensagens. O estômago revirou. Soube que a Ana Torres trancou o marido fora de casa. Ouvi que ela tem problemas mentais. Surtos violentos. Marina me contou que ela é instável. Marcos está com medo pela segurança da Isabela. Não vou deixar minha filha ir na casa dela até isso ser resolvido. Concordo. Não podemos arriscar. Mentiras. Todas mentiras. Distorções calculadas da verdade espalhadas por pessoas que nem me conheciam de verdade. Devolvi o celular. Minhas mãos tremiam. Preciso da lista de todos os pais que fizeram comentários assim. E preciso que você emita uma declaração oficial esclarecendo que nada disso é verdade. Senhora Torres, eu não posso me envolver em disputas pessoais entre pais. Isso não é disputa pessoal. É bullying. Contra uma criança de 6 anos. E você tem responsabilidade de proteger os alunos dessa escola. Ou eu preciso conversar com alguém acima de você. A diretora ficou rígida. Isso não é necessário, Vou enviar uma mensagem para o grupo lembrando os pais que especulações sobre a vida pessoal de outras famílias não são apropriadas. Ótimo. E a Beatriz? Vou conversar com ela e com a mãe sobre espalhar rumores. Perfeito. Me levantei pegando a mochila de Isabela. Vamos, meu amor. No carro, Isabela chorou. Soluços profundos que sacudiam seu corpo pequeno. Por que todo mundo tá sendo tão mal comigo? Ela perguntou entre soluços. Eu não fiz nada. Eu sei, bebê. Eu sei.
As pessoas às vezes são cruéis quando não entendem a situação, mas isso não é culpa sua. Nunca foi. Mas agora ninguém vai querer ser minha amiga. Não é verdade. Suas amigas de verdade vão continuar sendo suas amigas. E quanto às outras... Bem, você não precisa de pessoas assim na sua vida de qualquer jeito. Mas internamente, eu estava fervendo. Marcos tinha cruzado uma linha. Tinha envolvido a filha dele nisso. Tinha transformado ela em alvo. E isso eu não ia perdoar. Em casa, liguei para Roberto imediatamente. Ele tá usando a filha dele para espalhar propaganda. Eu disse, as palavras saindo rápido, furiosas. Tá fazendo outras crianças repetirem mentiras sobre mim na escola. Tá fazendo minha filha ser ostracizada. Respira, Roberto disse. Me conta tudo. Contei cada detalhe. As mensagens do WhatsApp, a Beatriz, a prima de Marcos. Tudo. Isso é alienação parental, Roberto disse quando terminei. E é exatamente o que precisávamos. Ele acabou de nos dar mais munição. Munição? Minha filha tá sofrendo bullying na escola. Eu sei, e é terrível. Mas agora temos evidência concreta de que Marcos está tentando virar Isabela e outras pessoas contra você. Isso vai pesar muito a favor da nossa petição de guarda integral. Consegue evidências? Capturas de tela das mensagens? Declaração da diretora? Posso conseguir. Ótimo. Manda tudo para mim hoje. Vou adicionar como anexo na nossa petição. Quanto mais cedo documentarmos isso, melhor. Desliguei e voltei para a sala. Isabela estava no sofá, assistindo o desenho, mas sem realmente prestar atenção. Os olhos ainda vermelhos. Sentei ao lado dela. Puxei ela pro meu colo. Mãezinha, ela disse baixinho. Eu não quero voltar para a escola. Eu sei, meu amor. Mas você não pode deixar pessoas más te impedirem de fazer coisas boas. A escola é boa. Aprender é bom. E você tem amigas de verdade lá que te amam. Como a Sofia. Exatamente como a Sofia. Sofia era a melhor amiga de Isabela desde o maternal. A Sofia ainda é sua amiga? É. Ela disse que a Beatriz está sendo idiota. Isabela tampou a boca. Desculpa, não devia falar palavrão. Tudo bem. Dessa vez a Sofia tá certa. A Beatriz tá sendo idiota mesmo. Isabela riu, surpresa. Você falou palavrão. Às vezes adultos podem, mas não repete na escola, ok? Ok. Ficamos assim por um tempo. Só nós duas no sofá. O desenho tocando de fundo. O mundo cruel lá fora, mas aqui dentro, seguras. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Senhora Torres? Aqui é do escritório do Dr. Mendes. Marcos Torres foi oficialmente notificado do processo de divórcio hoje às 3 da tarde. Só queríamos informar. Obrigada. Desliguei. Então era oficial. Marcos sabia. E ele não ia ficar feliz. Estava certa. 2 horas depois, meu celular explodiu. 23 mensagens em 15 minutos. De 9 números diferentes. Todas dizendo variações da mesma coisa. Eu ia me arrepender. Ele ia destruir minha vida. Eu nunca mais veria Isabela. Eu ia perder tudo. Salvei todas. Não respondi nenhuma. E então meu celular tocou. Um número que eu conhecia. O número da minha sogra. Hesitei. Mas atendi. Ana. Dona Mariana. Preciso falar com você. Pessoalmente. É sobre Isabela. Se é sobre Isabela, pode falar pelo telefone. Por favor. É importante. E não é o que você tá pensando. Algo no tom dela me fez concordar. Café amanhã? 10 da manhã? Perfeito. Conhece a padaria perto da escola? Conheço. Até amanhã, então. Ela desligou antes que eu pudesse mudar de ideia. Liguei pra Júlia. Você acha que eu deveria ir? Não sei. Pode ser uma armadilha. Marcos pode ter pedido pra ela falar com você. Tentar te fazer dizer algo que ele possa usar contra você. Então o que eu faço? Se for, leva alguém com você. Testemunha. E grava a conversa se ela permitir. E se ela não permitir? Aí você decide se confia nela o suficiente pra conversar sem proteção. Não dormi bem aquela noite. Fiquei me perguntando o que minha sogra queria. Por que agora? Por que ela? Dona Mariana sempre tinha sido educada comigo, mas nunca próxima. Sempre deixou claro que eu nunca seria boa o suficiente pro filho dela. Que Marcos tinha se casado abaixo do nível dele. Então por que ela queria conversar agora? Na manhã seguinte, deixei Isabela com minha mãe e fui pro café. Cheguei 10 minutos adiantada. Dona Mariana já estava lá. Ela parecia cansada. Mais velha que da última vez que a vi. O cabelo perfeitamente penteado como sempre. Mas os olhos tinham olheiras profundas. Ana.
Ela se levantou quando me viu. Obrigada por vir. Dona Mariana. Sentei na frente dela. O que você queria conversar? Ela respirou fundo. Sobre meu filho e sobre o que ele fez. Não era o que eu esperava ouvir. Fiquei olhando para Dona Mariana, tentando processar o que ela tinha acabado de dizer. Sobre meu filho e sobre o que ele fez. As palavras pareciam erradas saindo da boca dela. Dona Mariana nunca tinha admitido que Marcos podia fazer algo errado. Ele era o filho perfeito, o menino de ouro, o homem que nunca cometia erros. Eu não entendo, eu disse finalmente. Ela pegou a xícara de café com as duas mãos, como se precisasse de algo para se segurar. Eu vi o vídeo. Que vídeo? Da festa. Marcos me mandou. Ele estava orgulhoso. Mandou para a família toda, dizendo como tinha organizado uma festa linda para Isabela sem sua ajuda. Como tinha provado que podia ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ela parou, a voz tremendo. Mas eu te conheço, Ana. Sei que tipo de mãe você é. E quando não te vi no vídeo, quando ouvi ele dizendo que você estava doente demais para sair do quarto, algo não bateu. Então liguei para sua irmã. Júlia falou com você? Não inicialmente, mas insisti. Disse que precisava saber a verdade e ela me contou. Dona Mariana finalmente me olhou nos olhos. Tudo. Ele te trancou. Te fez assistir pela janela. Usou minha neta como arma para te machucar. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Dona Mariana, que eu nunca tinha visto chorar, que sempre foi tão controlada, tão composta. Eu falhei com ele, ela disse. Como mãe, eu falhei. Criei um homem que acha que pode controlar as pessoas assim, que acha que mulheres são propriedade. E agora ele tá fazendo a mesma coisa com minha neta, ensinando ela que esse tipo de comportamento é normal. Dona Mariana, não, deixa eu terminar. Ela limpou as lágrimas com um guardanapo de papel. Eu vim aqui para te oferecer ajuda. Sei que Marcos tem recursos, sei que ele vai lutar sujo, mas eu tenho coisas que podem ajudar você. E-mails, mensagens, coisas que ele me mandou nos últimos meses sobre seus planos. Eu não sabia na época o que significavam, mas agora eu vejo. Meu coração disparou. Você tem evidências? Tenho. E vou te dar tudo, porque minha lealdade é com Isabela agora, não com meu filho. Ele pode me odiar por isso, e provavelmente vai, mas eu não posso ficar de braços cruzados vendo ele destruir você e machucar minha neta no processo. Ela abriu a bolsa e tirou um pendrive. Colocou na mesa entre nós. Tá tudo aqui. E-mails onde ele discute estratégias com o advogado dele para fazer você parecer instável. Mensagens onde ele fala sobre te isolar socialmente. Até um rascunho de uma petição de guarda que ele preparou há 3 meses. 3 meses, Ana. Ele vinha planejando isso há muito tempo. Peguei o pendrive com mãos trêmulas. Era pequeno. Pesava quase nada. Mas era evidência suficiente para mudar tudo. Por que você tá fazendo isso? Perguntei. Ele é seu filho. E Isabela é minha neta. E você sempre foi uma boa mãe. Uma boa esposa. E eu fui cega demais para ver o quanto meu filho não merecia você. Ela respirou fundo. Eu também vou testemunhar. No tribunal. Se você precisar. Vou dizer que testemunhei o comportamento dele. Que vi como ele manipula. Como ele controla. Como ele não tá apto a ter guarda integral de uma criança. Ele vai te destruir. Você sabe disso, né? Provavelmente. Mas algumas coisas são mais importantes que ter a aprovação do seu filho. E proteger minha neta é uma delas. Nós ficamos sentadas em silêncio por um momento. 2 mulheres do lado oposto de uma guerra que nenhuma de nós tinha querido, encontrando um terreno comum no amor por uma criança de 6 anos. Obrigada, eu disse finalmente. Não sei nem o que mais dizer além de obrigada. Não precisa agradecer. Só cuida bem dela. E quando isso tudo acabar, quando o pó baixar, deixa ela ver a avó de vez em quando? Mesmo que Marcos não esteja na foto? Sempre. Você sempre vai ser bem-vinda na vida dela. Dona Mariana sorriu pela primeira vez. Era triste, mas genuíno. Seu café esfriou. Quer que eu peça outro? Não. Preciso ir. Mas... obrigada. De verdade. Saí da padaria num estado de choque. Nunca em 1 milhão de anos teria imaginado que minha sogra viraria contra o próprio filho para me ajudar. Mas ali estava eu, com um pendrive cheio de evidências que podiam mudar tudo. Liguei para Roberto do carro. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Fui direto pro escritório dele. Roberto plugou o pendrive no computador e começou a ler. Sua expressão mudava a cada documento que abria. Meu Deus, ele murmurou. Isso é
Isso é melhor que ouro. Isso é platina. É bom o suficiente? Bom? Ana, isso é devastador. Ele admite claramente que está planejando te afastar de Isabela. Tem e-mails onde ele discute estratégias de manipulação com o advogado. Mensagens onde ele fala sobre quebrar sua resistência. Tem até um cronograma de como ele ia gradualmente reduzir seu tempo com Isabela até você parecer uma mãe ausente. Roberto se recostou na cadeira. Com isso, não só vamos ganhar a guarda integral, como ele vai ter sorte se conseguir visitação supervisionada. Você tem certeza? Absoluta. Nenhum juiz vai olhar para isso e achar que Marcos deveria ter acesso sem restrição a Isabela. Não depois de ver evidências tão claras de manipulação e abuso emocional. Pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. Então, o que fazemos agora? Agora? Agora nós vamos para a guerra. E vamos vencer. Roberto adicionou todas as evidências de Dona Mariana à nossa petição. Também agendou uma data para audiência preliminar. Dali a 3 semanas. Vai ser rápido, ele explicou. O juiz vai ouvir ambos os lados, vai revisar as evidências e vai fazer uma determinação temporária sobre custódia enquanto esperamos pelo julgamento final. E você acha que vamos ganhar? Com essas evidências? Sem dúvida. Os dias antes da audiência foram uma mistura de ansiedade e preparação. Roberto me fez revisar meu testemunho vezes sem conta. Me preparou para cada pergunta que o advogado de Marcos poderia fazer. Me ensinou como manter a compostura mesmo se Marcos tentasse me provocar. Ele vai tentar, Roberto avisou. Vai tentar te fazer perder o controle, chorar, gritar, qualquer coisa que te faça parecer instável. Mas você não pode dar esse gostinho pra ele. Não importa o que ele diga, você mantenha a calma. Entendeu? Entendi. Júlia me acompanhava a todas as reuniões. Minha mãe ficava com Isabela. E à noite, depois que Isabela dormia, eu escrevia no diário que Roberto tinha me dado, documentando cada momento, cada interação, construindo um registro de que eu era uma boa mãe. Marcos tentou me ver 2 vezes. Apareceu na porta do apartamento às 11 da noite numa quarta-feira, batendo e gritando que queria ver a filha dele. Chamei a polícia. Eles vieram, falaram com ele, lembraram da ordem de restrição temporária. Ele foi embora, mas não antes de gritar que eu ia me arrepender. Documentei tudo. A polícia fez um relatório. Mais evidências. A segunda vez, ele apareceu na escola de Isabela. A diretora me ligou imediatamente. Quando cheguei, ele estava no estacionamento discutindo com a segurança que não o deixava entrar. "Essa é minha filha!" ele gritava. "Eu tenho o direito de ver minha filha!" "Senhor Torres, você tem uma ordem de restrição", o segurança dizia, tentando manter a calma. "Não posso permitir que entre na propriedade da escola." Marcos me viu. Seus olhos se estreitaram. Você fez isso. Você me tirou da vida da minha filha. Você fez isso sozinho, eu disse, a voz mais firme do que me sentia. Quando me trancou num quarto. Quando usou nossa filha como arma. Quando espalhou mentiras sobre mim. Mentiras? Mentiras? Ele riu, mas era um som amargo. A única mentirosa aqui é você. Fazendo todo mundo achar que eu sou um monstro quando tudo que eu fiz foi tentar ser um bom pai. Bons pais não trancam as mães no quarto durante a festa de aniversário da filha. Algo quebrou no rosto dele. A máscara caiu. E pelo primeiro tempo, vi raiva pura. Não a raiva controlada que ele sempre mostrava, mas raiva real, feia, assustadora. Ele deu um passo na minha direção. O segurança imediatamente se colocou entre nós. "Senhor Torres, preciso que o senhor saia da propriedade agora, ou vou ter que chamar a polícia." Marcos olhou para mim por cima do ombro do segurança. "Isso não acabou." "Você tá certo", eu disse. "Acaba em 3 semanas, no tribunal." Ele foi embora, mas suas palavras ficaram. Isso não acabou, e ele estava certo. Ainda não tinha acabado, mas ia acabar do meu jeito. A noite antes da audiência, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando tudo o que ia dizer. Cada resposta, cada palavra. Precisava estar perfeita. Isabela dormia ao meu lado, tranquila. Inconsciente da batalha que aconteceria amanhã. Inconsciente de que o futuro dela seria decidido numa sala de tribunal. Prometi a mim mesma que não importava o que acontecesse, eu a protegeria. Sempre. De manhã, me vesti com cuidado. Um terno azul marinho que Júlia tinha me ajudado a escolher. Profissional, mas não agressivo. Sapatos baixos porque salto alto faria parecer que eu estava tentando impressionar demais. Maquiagem leve, cabelo preso num coque simples. "Você parece confiante", Júlia disse quando me viu. "Eu tô morrendo de medo." "Eu sei,
Mas você parece confiante. E é isso que importa. Deixamos Isabela com minha mãe. Ela me abraçou forte antes de sair. Vai dar certo, filha. Vai. Como você sabe. Porque eu te conheço. E sei que você não vai desistir. O tribunal era um prédio velho e imponente no centro da cidade. Roberto nos encontrou na frente. Pronta? Ele perguntou. Não, mas vamos assim mesmo. Entramos. A sala de audiências era menor do que eu esperava. Bancos de madeira, um púlpito para a juíza, mesas para advogados de cada lado. Marcos já estava lá, sentado com seu advogado, um homem de terno caro que provavelmente cobrava mais por hora do que eu ganhava num mês. Marcos me olhou quando entrei. Não consegui ler a expressão dele. Sentei do meu lado da sala, Roberto à minha direita, Júlia atrás de mim. Minha mãe tinha vindo também, mesmo eu tendo dito que não precisava. Eu quero estar aqui, ela tinha dito. Para você saber que não tá sozinha. A juíza entrou. Doutora Carla Mendonça. Roberto tinha me contado sobre ela. Conhecida por ser justa, mas dura. Não tolerava mentiras. Não tinha paciência para jogos. Bom dia, ela disse sentando. Estamos aqui para audiência preliminar no caso Torres versus Torres. Questões de custódia envolvendo a menor Isabela Torres. 6 anos. Vamos começar com a peticionária. Doutora Mendes? Roberto se levantou. Obrigado, Excelência. Estamos pedindo guarda física integral da menor para minha cliente, Ana Torres, com visitação supervisionada para o réu, Marcos Torres. O advogado de Marcos se levantou imediatamente. Excelência, isso é absurdo. Meu cliente é um pai dedicado que ama sua filha. Ele nunca representou perigo para a criança e não há razão para limitar sua visitação. Chegaremos nisso, a juíza disse. Primeiro vamos ouvir as evidências. Doutora Mendes? E então Roberto apresentou tudo. As mensagens onde Marcos planejava me afastar. Os e-mails com o advogado discutindo estratégias. O vídeo da festa. O testemunho de doutora Andrade sobre o que ela presenciou. As mensagens ameaçadoras que Marcos mandou depois. Os incidentes na escola e no apartamento. E, finalmente, as evidências de Dona Mariana. Os e-mails. O cronograma. Prova clara e inegável de que Marcos tinha planejado tudo. A juíza ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações. Sua expressão não mudava, mas eu podia ver quando ela chegava em algo particularmente condenador. Uma sobrancelha levantada, um lábio apertado. Quando Roberto terminou, o advogado de Marcos tentou contra-argumentar. Disse que as mensagens eram tiradas de contexto, que Marcos estava emocionalmente abalado quando mandou aquilo, que ele nunca teve intenção de realmente machucar ninguém. E quanto ao incidente na festa? A juíza perguntou. Um mal-entendido, Excelência. Meu cliente acreditava genuinamente que sua esposa estava doente demais para participar. Ele trancou a porta para garantir que ela descansasse sem ser perturbada. E as evidências mostrando que ele planejou isso com semanas de antecedência? O advogado hesitou. Excelência, essas evidências foram obtidas pela mãe do meu cliente sem seu conhecimento ou permissão. Eram e-mails que ele mandou para a mãe dele, Roberto cortou. Ela tinha todo o direito de compartilhar correspondência dirigida a ela. A juíza concordou. Vou permitir as evidências. O advogado de Marcos mudou de tática. Começou a atacar meu caráter. Disse que eu era superprotetora, que não deixava Isabela ter independência, que eu estava tentando afastar a criança do pai. Roberto objetou cada vez. E cada vez, a juíza sustentava. Finalmente, a juíza levantou a mão. Chega. Vou ouvir as partes agora. Senhora Torres, pode se aproximar. Me levantei com pernas trêmulas. Caminhei até a cadeira ao lado da juíza. Jurei dizer a verdade. E então contei minha história. De novo. Pela 1000ª vez. Mas dessa vez importava mais que todas as outras. Porque dessa vez, alguém com poder de mudar as coisas estava ouvindo. Falei sobre a festa. Sobre estar trancada. Sobre ver minha filha chorar por mim. Sobre as mensagens. Sobre o plano de Marcos. Sobre tudo. O advogado de Marcos tentou me fazer tropeçar. Fez perguntas sobre meu relacionamento com Marcos. Sobre se eu tinha sido uma boa esposa. Sobre se eu tinha contribuído para o colapso do casamento. Roberto objetou. Relevância, Excelência? Sustentado. Doutor, vamos manter o foco na questão de custódia. Mas o advogado não desistiu. Tentou me fazer parecer vingativa. Tentou sugerir que eu estava fabricando evidências. Que eu estava usando Isabela para me vingar de Marcos por ter uma affair. Isso não é sobre vingança, eu disse, a voz firme. Isso é sobre proteger minha filha de um homem que demonstrou que vai usá-la como arma para me controlar.
Não importa se ele me amou um dia. Não importa se eu amei ele. O que importa é que Isabela merece crescer sem ser usada como peão num jogo de poder. A sala ficou em silêncio. Mais alguma pergunta? A juíza perguntou para o advogado. Não, excelência. Pode voltar para o seu lugar, senhora Torres. Voltei, as pernas ainda tremendo. Júlia apertou meu ombro. Roberto deu um sorriso pequeno. Senhor Torres, sua vez. Marcos se levantou. Caminhou até a cadeira com a confiança que sempre teve. Como se ele fosse ganhar isso. Como se tudo fosse dar certo para ele porque sempre dava. Mas quando ele começou a falar, eu vi algo quebrar. A juíza não estava comprando. Cada explicação que ele dava, ela questionava. Cada desculpa, ela desmontava. Ela tinha lido as evidências, tinha visto o vídeo, sabia a verdade. E ela não tinha paciência para mentiras dele. Senhor Torres, ela disse depois de 20 minutos. Vou ser direta com o senhor. As evidências apresentadas hoje mostram um padrão claro de manipulação e abuso emocional. O senhor planejou intencionalmente afastar a mãe da sua filha, não porque fosse melhor para a criança, mas porque queria controlar sua esposa. Usou sua filha como arma. Isso não é comportamento de um pai amoroso. É comportamento de um abusador. Marcos ficou pálido. Excelência, eu... Não terminei. A voz dela era de aço. Além disso, o senhor violou uma ordem de restrição temporária 2 vezes. Apareceu no apartamento da sua esposa no meio da noite. Apareceu na escola da sua filha sem permissão. Mandou mensagens ameaçadoras de múltiplos números. Esse comportamento demonstra falta de respeito pela lei e falta de consideração pelo bem-estar emocional de todos os envolvidos, incluindo sua filha. Ela pausou, olhando diretamente para ele. Baseado nas evidências apresentadas hoje, estou concedendo guarda física integral para Ana Torres. Marcos Torres terá visitação supervisionada, 2 vezes por semana, 2 horas cada vez, com um supervisor aprovado pelo tribunal presente. Isso será reavaliado em 6 meses. Se nesse tempo, senhor Torres demonstrar que pode seguir as regras e que pode interagir com sua filha sem tentar manipular ou afastar ela da mãe, consideraremos expandir a visitação. Mas por enquanto, essa é minha determinação. O martelo bateu. E acabou. Eu tinha vencido. Do lado oposto da sala, Marcos parecia em choque. Seu advogado falava baixo com ele, provavelmente explicando opções de apelação. Mas eu sabia que não adiantaria. As evidências eram claras demais. Roberto me abraçou. Você conseguiu. Júlia chorava. Minha mãe também. E eu. Eu só sentia alívio. Puro e simples alívio. Isabela estava segura. Comigo. Onde sempre deveria ter estado. Saímos do tribunal sob sol forte. Parecia apropriado. Depois de semanas de escuridão, finalmente havia luz. O que você quer fazer agora? Júlia perguntou. Quero pegar minha filha e ir para casa. Quero fazer biscoitos. Quero brincar de Lego. Quero ser só... normal. Por um dia. Só isso. E foi isso que fizemos. Pegamos Isabela na casa da minha mãe. Ela correu para mim como sempre fazia, se jogando nos meus braços. Mamãe! A avó deixou eu fazer brigadeiro. Deixou? Olhei para minha mãe, que deu de ombros inocentemente. Ela precisava de uma distração. Em casa, Isabela me mostrou os brigadeiros que tinha feito. Estavam tortos e tinha chocolate espalhado pela cozinha toda, mas eram os melhores brigadeiros que eu já tinha visto. Tá orgulhosa de mim? Ela perguntou. Muito orgulhosa. Dos brigadeiros e de você. Passamos a tarde brincando. Construímos castelos de Lego. Assistimos Frozen pela 1000ª vez. Comemos brigadeiros tortos. Fizemos tudo que uma mãe e filha normal fariam num sábado à tarde normal. E foi perfeito. À noite, quando coloquei Isabela para dormir, ela me perguntou sobre o pai. Vou ver o papai de novo? Vai. Daqui a alguns dias. Mas vai ser diferente agora. Diferente como? Vai ser num lugar especial, com alguém lá para garantir que tudo fique bem. Por quê? Como eu explicava? Como eu dizia para uma criança de 6 anos que o pai dela não era confiável para ficar sozinho com ela? Porque às vezes adultos precisam de ajuda para lembrar como se comportar. E seu pai precisa dessa ajuda agora. Ela processou isso. Tá, mas você vai estar lá? Não, mas a pessoa que vai estar é muito legal. E vai garantir que você fique segura. Ok. Ela bocejou. Eu te amo, mamãe. Eu te amo também, meu amor. Ela dormiu rápido. Dias cheios de brigadeiro fazem isso. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Minha filha. Minha razão de ter lutado tanto. De ter aguentado tanto. Ela estava segura agora. E eu ia fazer tudo ao meu alcance para manter assim. Meu celular vibrou. Mensagem de Dona Mariana.
Soube da decisão da juíza. Você merece. Parabéns. Posso ver Isabela semana que vem? Respondi. Claro. Que tal quarta à tarde? Perfeito. Obrigada, Ana, por tudo. Guardei o celular e fui para a sala. Júlia tinha ficado para jantar. Estava no sofá com um copo de vinho. Quer? Ela ofereceu. Quero. Sentamos juntas no sofá. Em silêncio no começo. Só duas irmãs que tinham passado por uma guerra e sobrevivido. Você sabe que ainda não acabou, né? Júlia disse. Ele pode apelar. Pode tentar de novo. Eu sei, mas hoje eu venci, e eu vou comemorar isso. Saúde a isso então. Ela levantou o copo. Saúde. Bebemos. O vinho era barato. O tipo que vem em caixinha e custa menos de R$ 20. Mas era o melhor vinho que eu já tinha provado, porque era vinho de Vitória. E vitórias, não importa quão pequenas, merecem ser celebradas. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina. Isabela via Marcos 2 vezes por semana num centro de visitação supervisionada. Ela sempre voltava quieta depois, processando. Mas nunca vinha machucada. Nunca vinha assustada. O supervisor garantia isso. Marcos tentou apelar a decisão. Seu advogado entrou com petição após petição. Mas a juíza negou todas. As evidências eram claras demais. Não havia base para apelação. Eventualmente ele desistiu. Ou pelo menos parou de lutar tão agressivamente. A vida começou a se normalizar. Ou o que passava por normal agora. Isabela voltou à escola. Algumas crianças ainda a evitavam, mas suas amigas de verdade ficaram. Sofia, especialmente, se tornou ainda mais protetora, tipo uma pequena guarda-costas de 6 anos. A diretora implementou uma política nova no grupo de WhatsApp dos pais. Sem fofoca, sem especulação sobre vidas pessoais, só informações relacionadas à escola. Alguns pais reclamaram, mas a maioria concordou. E lentamente as pessoas pararam de me olhar com pena ou julgamento. Começaram a me ver como era. Uma mãe fazendo o melhor que podia. O divórcio foi finalizado 4 meses depois da audiência. Partilha de bens foi surpreendentemente simples. Marcos não lutou. Acho que ele tinha cansado. Ou percebido que não ia ganhar. Fiquei com a casa. Ele ficou com o apartamento que tinha comprado para a amante. Dividimos as economias igualmente. Pensei em lutar por mais, considerando tudo que ele tinha feito. Mas Roberto aconselhou contra. Você já ganhou a coisa mais importante, ele disse. Isabela, não arrisca isso sendo gananciosa com dinheiro. Ele tinha razão. 1 ano depois da festa, organizei outro aniversário para Isabela. 7 anos dessa vez. Aprendi algumas coisas no último ano. Aprendi que festas não precisam ser perfeitas para ser boas. Que o importante é quem está lá, não quantas decorações você tem. Então dessa vez foi simples. Nosso quintal. 10 crianças. Pizza. Bolo simples que Isabela e eu fizemos juntas. Balões que ela escolheu. Música que ela gostou. E eu estava lá. Do começo ao fim. Não assistindo pela janela. Mas lá. Presente. Onde sempre deveria ter estado. Quando chegou a hora de cantar parabéns, Isabela olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso largo e sem dentes que era pura felicidade. E eu soube que tinha valido a pena. Cada momento difícil, cada lágrima, cada batalha. Tinha valido a pena por esse sorriso. Marcos veio para a festa. Não convidado, mas ele tinha direito. A supervisão tinha sido relaxada depois de 6 meses de bom comportamento. Ele podia estar em eventos públicos envolvendo Isabela agora. Ele ficou do outro lado do quintal. Não tentou se aproximar de mim. Não tentou causar cena. Só ficou ali, assistindo a filha dele ser feliz. Parte de mim sentiu pena dele. Pena do homem que tinha perdido tanto por causa do próprio orgulho. Por causa da necessidade de controlar tudo. Mas só uma parte pequena. O resto de mim lembrava do quarto trancado. Das lágrimas de Isabela. De tudo que ele tinha colocado nós duas para passar. E esse resto não sentia pena nenhuma. Isabela soprou as velas. Fez um pedido, abriu os presentes. Brincou com as amigas. E no final da festa, quando a última criança tinha ido embora, quando o quintal estava bagunçado com restos de pizza e pedaços de bolo, ela me abraçou. Foi a melhor festa de todas, mamãe. Melhor que ano passado? Muito melhor. Porque você ficou o tempo todo. E porque eu não tive que fingir que estava tudo bem quando não estava. Meu coração apertou. Você teve que fingir ano passado? Tive. Porque todo mundo estava assistindo e eu não queria estragar. Mas por dentro eu estava triste. Muito triste. Ela me olhou com aqueles olhos sérios. Mas esse ano foi de verdade. A felicidade foi de verdade. Abracei ela com força. Vai ser de verdade sempre daqui pra frente. Prometo.
Você pode prometer isso? Posso. Porque eu aprendi que algumas promessas valem a pena lutar para manter. E essa é uma delas. Ela sorriu e foi brincar com o novo presente favorito. Um kit de arte que minha mãe tinha dado. Fiquei ali no quintal, vendo ela desenhar, vendo ela ser criança, vendo ela ser feliz. E pensei em tudo que tinha acontecido no último ano. A traição, o divórcio, a batalha pela custódia, as noites sem dormir, as lágrimas, o medo. Mas também pensei na vitória, na liberdade, em reconstruir minha vida do jeito que eu queria, em ser a mãe que Isabela merecia. Tinha sido o ano mais difícil da minha vida, mas também tinha sido o ano que eu encontrei minha força, que eu aprendi que podia lutar, que podia vencer, que eu era mais forte do que qualquer um, incluindo eu mesma, tinha imaginado. Meu celular tocou. Júlia. E aí, como foi a festa? Perfeita, absolutamente perfeita. Marcos apareceu? Apareceu. Mas ficou na dele, não causou problema. Progresso. Acho que ele finalmente entendeu que perdeu essa batalha. Bom, ele merece perder. Aliás, tô ligando porque tem uma novidade. Que novidade? A amante dele. Você lembra dela? Como eu poderia esquecer? Ela entrou em contato comigo. Quer conversar com você. Por quê? Não disse, mas pareceu importante. Fiquei em silêncio, processando. O que a amante de Marcos poderia querer comigo? Eu não sei se quero falar com ela, Ju. Eu sei, mas ela disse que tem informações que você deveria saber. Sobre Marcos. E sobre o que ele tá planejando agora. Meu estômago afundou. Ele tá planejando algo? Segundo ela, sim. Olhei pra Isabela, ainda desenhando. Ainda feliz. Ainda segura. Eu tinha prometido proteger ela. Sempre. E se isso significava conversar com a mulher que tinha ajudado meu ex-marido a me trair, então era isso que eu ia fazer. Tá bem, marca um encontro. Tem certeza? Tenho, por Isabela. Eu faço o que for preciso. E era verdade. Tinha aprendido isso no último ano. Tinha aprendido que amor de mãe não é só abraços e beijos e momentos doces. É também lutar, proteger, fazer coisas difíceis porque são necessárias. É ser forte mesmo quando você quer desmoronar. É prometer que vai estar lá e mover montanhas para manter essa promessa. Desliguei o telefone. Isabela me chamou para ver o desenho dela. Era de nós duas, mãe e filha, de mãos dadas, sorrindo. É lindo, eu disse. É nós, ela respondeu. Juntas para sempre. Juntas para sempre, eu repeti. E era isso. Juntas para sempre. Não importava o que Marcos planejasse. Não importava que batalhas ainda viessem. Nós estávamos juntas. E juntas, éramos imbatíveis. O sol começou a se pôr, pintando o céu de rosa e laranja. Isabela bocejou. Tô cansada, mamãe. Quer tomar banho e ir pra cama? Quero. Mas posso dormir com você hoje? Pode. Sempre pode. Entramos juntas. Fechei a porta do quintal atrás de nós. Deixei a bagunça para amanhã, porque hoje tinha sido sobre comemoração, sobre alegria, sobre provar que podíamos ter dias bons de novo. E amanhã? Amanhã eu ia descobrir o que a amante queria, ia lidar com o que quer que Marcos estivesse planejando. Ia continuar lutando se precisasse. Mas hoje, só por hoje, eu ia deitar com minha filha e ser grata. Grata por ter lutado, por ter vencido, por ter sobrevivido. Grata por estar aqui, nesse momento, com essa criança incrível que me fazia querer ser melhor. Grata por ter encontrado minha força quando mais precisei dela. E grata, acima de tudo, por saber que não importava o que viesse a seguir, eu estava pronta. Porque eu não era mais a mulher trancada num quarto assistindo a vida passar pela janela. Eu era a mulher que tinha quebrado a porta, que tinha lutado pelo que era dela, que tinha vencido. E essa mulher era imparável.